E a FEA está complementando hoje, 11 de janeiro, né? 39 anos, né? Então, 39 anos de entidade já, representativa de profissionais, engenheiros, arquitetos e agrônomos aqui na cidade de Farroupilha, né? Então trouxe aí, né, os ex-presidentes também para... Já preparando, Alex, a grande festa dos 40 anos para o ano que vem? Já é a grande meta, né, da diretoria aí que nós temos para o próximo ano, já fazer um grande evento, né? Só que não vai ser em janeiro, né? A gente vai ter que talvez, né, sim, postergar um pouquinho, mas acho que é o grande desafio, sim, da nossa atual gestão vai ser fazer um belo evento aí dos 40 anos, Rogério. Bom, gente, hoje é mais para registrar a data e deixa eu aproveitar, porque de repente poder até marcar um programa assim aí de 1 hora no sábado para vir falar da cidade, o envolvimento da FEA nesses quase 40 anos. Mas deixa eu começar aqui na ordem com o Demétrio, Simone e Renato. Demétrio, fala um pouquinho da tua passagem, da FEA para ti, a importância dela nesse contexto, da tua administração, do teu envolvimento, do crescimento da entidade. Depois o Alex dá uma geral também aí, por favor, Demétrio. Rogério, boa tarde. estamos ficando velho, né? Eu? Não, peraí, são 40 anos, né? Quase, né? Quase. Eu estou completando 40 anos, me formei em 83, quando o Wilson era prefeito, né? E de lá para cá, olha, para mim, a FEA, eu acho que eu tenho que agradecer primeiro pela formação, que eu lembro muito bem, me formei em 83 e em 84 já formamos, porque a dificuldade nossa realmente era principalmente a tabela. Aí eu chegava no escritório do Renato, eu chegava no Vitor e no Fanta, o Guerino Pascoal também. Tá, e aí, o que imagina, Rogério, eu tô louco para ganhar um dinheirinho aí e não se sabia o que se cobrava, sabe? Então, iniciou exatamente isso e hoje eu tenho que agradecer, sim, principalmente as pessoas que... teve um período que meio que deu uma murchada aí, mas a juventude chegou firme, faz mais de 10 anos aí que a FEA está muito bem representada, principalmente pela juventude aqui do Alex, porque tem que mudar, né? Não tem que fazer alternância de poder. Normalmente era só... Por isso que eu falo que a gente é os mais velhos, né? Eu gosto de participar muito, principalmente nas nossas reuniões. Não tenho mais muita paciência, Rogério, para ouvir muita discussão, sabe? Eu chego mais um pouco atrasado. Ele dá um soco na mesa e começa a berrar. Mas aí eu começo... Mas aí eu preciso chegar lá com uma garrafa de vinho e depois nós vamos jantar e aí procede a reunião, né? Mas é isso aí. Mas hoje, Demétrio, digamos, na tua avaliação, a classe toda, porque eu me recordo desde o início... que os agrônomos também entraram, né, para fortificar, não recordo exatamente o motivo, enfim. Mas hoje, a questão de arquitetos e engenheiros da FEA... Sim, nós, Rogério, chegamos à conclusão aí, os próprios arquitetos formaram um local, se separaram, mas em Farroupilha, os arquitetos, a nossa associação continua, sim, sempre unida e estão participando das nossas reuniões. Os agrônomos ficaram... Os agrônomos ficou um pouco além, até quem participava muito... Né? Eles têm sim, tem a entidade regional aqui, mas a gente tem buscado também, né, Rogério, agregar sempre colegas que estejam, né, nessas áreas. E principalmente quando se trata de poder público municipal e principalmente muitas questões do plano diretor, eu acho, não tenho certeza, que a FEA sempre foi convidada, sempre participou nas discussões, muitos projetos que foram discutidos na Câmara de Vereadores, que eu acho que cada macaco em seu galho. A situação toda de Farroupilha parte sim pela associação também. Não é que o fulano de tal acha que isso, não, tem pessoas que não sabem hoje. Nós estamos em 2023, o que é um TO, o que é um IA, taxa de ocupação. Então, o próprio cliente chega no escritório e diz, opa, mas não dá para construir todo o terreno. Não dá, querido. A situação é diferente, sabe? Então, nesse ponto, eu acho que a FEA veio para somar, sim, em Farroupilha e não é de hoje, quase 40 anos. 39 anos de história, rumo aos 40. Simone, dá uma guinada aqui, Simone. A tua passagem, Renato, entra em seguida aí. O que tu te recorda? Continua participando ativamente também, Simone? Então, em primeiro lugar, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Rogério. É uma satisfação, eu estou aqui entre colegas que são fundadores, o Demétrio e o Renato. Eu sou mais novinha que eles, tá? Bem mais nova. Eu cheguei, muito, eu cheguei 4 anos depois da FEA
ser fundado. Eu cheguei em 88, o Renato era o presidente, a gente estava até discutindo agora lá fora, e eu disse, não, olha nas atas aí que tu era o presidente quando eu entrei. Mas, enfim, é muito gratificante. Eu acho que a nossa associação é algo, para mim, foi muito importante. Eu acho que ela sempre se inseriu na sociedade farroupilhense. Eu acho que ela participa de muitos conselhos, e a gente tem que pensar assim, porque existem muitas entidades em conselhos que muitas vezes não são participantes ativos, mas a FEA, ela é participante ativa em todos os conselhos que ela está. E é democrático, porque os assuntos também são discutidos na associação, não é aquele associado que vai lá e é a opinião dele, não. Traz para a associação, e a associação discute. Outra coisa que para mim também, que eu vejo como gratificante, eu fui presidente da associação, fui a primeira mulher, a gente estava brincando com isso, né, Demétrio? A primeira mulher presidente, até os homens naquela época, porque era dominado por eles, assim, se apavoraram, né? Se tu precisar de ajuda, a gente te ajuda, né? A gente é tolerante. Na primeira reunião, eles roubaram o livro de atas para eu não conseguir fazer a ata, sabe? Assim. Uma pegadinha, tinha campanha eleitoral. Mas, enfim, tudo certo. Depois também, né, me ajudaram. Tanto é que isso passou. Eu fui 5 vezes presidente da associação. Mas eu acho que a mais importante foi quando deu não digo a mais importante. A primeira vez foi que a gente conseguiu se associar ao CREA. Eu batalhei com os associados para que a gente se unisse para conseguir estar dentro do CREA. O Renato até depois que assinou o convênio com o CREA. Mas isso foi um momento muito importante. Naquela vez também a gente trouxe o presidente do CREA, também recebi o presidente do CONFEA, que é nacional, né? Mas assim, em 2013, se eu não me engano, a gente... com essa ruptura entre CREA e CAL, a associação ela iria terminar. Foi uma época assim, no final do ano, a gente disse assim, bom, vamos encerrar a associação. Aí eu me recordo que eu e o Vitor Buzetti, a gente olhou, bom, mas nós temos filhos que estão seguindo essa carreira, né? Então, vamos lá, Vitor. E nós fomos. Então, a gente conseguiu trazer. E depois disso entrou uma gurizada ótima, né? Porque que é o que está agora aqui, que está seguindo. E como diz o Demétrio, a gente participa, mas a gente está mais light, né? A gente, claro, participa muitas vezes de conselhos, né? Como dizem muitas vezes até no Compac, eu já sou patrimônio histórico do Compac. Mas, enfim, né? É dessa forma. Mas, segundo a curiosidade, 5 vezes, a maior bronca foi qual? O assunto mais brabo? Olha, que vocês pegaram discussões de planos diretores, sim, enfim, e tal, e todo mundo, de repente, tem não é que tem interesse, vai defender uma ideia, enfim. Mas acho que a gente sempre discutiu dentro da nossa associação, sabe? Então, assim, quando eu entrei em 88, a gente estava já discutindo lá dentro da FEA como seria o plano de 91. Então, foi uma coisa que nós já estávamos lá, assim, vendo como seria o plano de 91. Então, foi algo que ficou mais de ano a gente discutindo. Não era uma coisa assim, de pronto, né? Depois, em 2008, quando teve o outro, ficamos 1 ano e tanto antes também discutindo. 2015, que teve daí uma reavaliação do plano, por causa do Estatuto da Cidade, também se discutiu muito, né, Demétrio? Discutimos assim, então, quando a gente ia para algum lugar, que fomos chamados várias vezes para a Câmara,
me recordo, eu fui também muitas vezes lá, que o Renato também foi. Quando eu fui para lá, a gente já tinha, assim, era a nossa opinião e não havia era um consenso já, né, nosso. Então, sem grandes impasses aí. Não tinha. Deixa eu ver o Renato, mas só uma curiosidade que veio na minha cabeça agora. A maior bronca talvez nem foi nem com a fé, foi a reforma da Igreja Matriz. Essa foi grande. Tu e a Lisana bancaram aí. Essa foi grande. Com o falecido Padre Jorge. É isso aí. Mas não conseguiram, né? Ele conseguiu fazer o que ele quis. Não, eu vou dizer, eu penso diferente. Sabe o que eu penso? Eu acho assim, ó. A gente muitas vezes foca que a gente quer tudo, né? E não foi assim, não se conseguiu o que se queria, que era manter lá. Mas o que a gente conseguiu colocar nas pessoas a ideia de que nós temos que preservar o nosso patrimônio. Com isso se conseguiu verbas para que a própria igreja fosse restaurada, que ficou melhor. Então, foi isso, foi repensado. Então, não se ganha tudo, mas se ganhou, né? Mas valeu a briga, né? Valeu, uma briga valeu. boa, briga boa, Sim. briga boa. Renato, lembranças, mesmo que rápido, da tua passagem Sim. aí nessa história de quase 40 anos. Eu acho importante salientar o seguinte, que, como o Demetrio falou, o porquê que surgiu a fé, né? Teve um determinado período que haviam 4 profissionais na área em Farroupilha, né? Romano Piccoli, Guerino Pascoal, o Paulo Schneider e o Gerson Fattori. Tá? Aí, em 1978, que foi o ano em que eu me formei, eu tenho 42 anos de profissão já, veio eu, o Vitor Buzetti, o Fernando Oscar Fanton, o Luiz Carlos Signori, tá? Paulo Schneider. Não, o Paulo Schneider foi antes. Já estava. Então foi uma nova turma que veio e de uma certa forma se mudou o perfil da cidade, porque essa turma veio com uma ideia nova, um outro pique, né? E depois começaram a vir, veio o Demetrio, veio o Gilmar Signori, veio, né? Começaram a vir Silvia Cortelete, né? Cortelete. Entende? Tantos outros colegas começaram a vir. E aquilo, Carlos Pascoal. E então, o que essa turma conseguiu, sentiu? Exatamente a necessidade de a gente se organizar para, né, o que o Demetrio falou. Bom, como é que nós vamos cobrar? Era uma dificuldade que a gente tinha, né? De como fazer as coisas. Foi aí que até a iniciativa foi do seu Romano Piccoli e do Guerino Pascoal. Foi numa noite, não me lembro o dia da semana, mas 1 de dezembro, lá no Salão de Festas do Edifício Cavalca, né, que nós realizamos, então, a primeira reunião da fé, né? Até eu tenho aqui o livro de ata, que já está todo amarelado, né? Não sei por quê. Não sei por quê. O presidente era o Romano Piccoli, o vice-presidente foi o Schneider, eu era o secretário, e ao todos, eram 20 pessoas, porque nós precisávamos um número mínimo para poder registrar. Então a gente pegou alguns colegas da área de mecânica, agrônomos, né? Para completar a lista para poder. Mas foi um marco importante para nós. E aí vem toda essa história, né? A gente sempre participou ativamente em todas as discussões de interesse da comunidade, da cidade, no seu desenvolvimento. Nós participamos foi em 91, como foi citado, foi o primeiro plano diretor criado pela cidade, porque existia um plano diretor da época do Majone que foi trazido por um arquiteto de Porto Alegre. 72, não é. E então foi o primeiro plano diretor e a gente, a FEA participou ativamente, nós fomos na Câmara de Vereadores, discutimos com os vereadores e se participou de uma forma efetiva naquele plano diretor. Bom, vem mais um plano diretor agora, né? Vem mudanças, alguma alteração, posteriormente em 2005, 2006, com o advento do Estatuto da Cidade, fomos obrigados então a fazer um plano diretor baseado no Estatuto da Cidade. Tá? Houve muita polêmica, né? Bom, tanto é que a gente vinha aqui conversar, né? Ou ele é restritivo, ele é isso, ele é aquilo. É que o Estatuto da Cidade estava sendo implantado e a função dele era ser restritivo no primeiro momento. E nós fizemos, foi um trabalho que durou 4 anos, Demetrio. Desde o início, tu entendeu o que era o Estatuto da Cidade, fazer os grupos temáticos, discutir com a comunidade, com as entidades, para depois de discutir todo esse diagnóstico, a gente, através de grupos,
montar uma proposta, entende? Passar por audiências públicas, houveram inúmeras audiências públicas, né? Para só depois de tudo isso montado ir para a Câmara de Vereadores. Mas é um assunto muito delicado, porque aí vira o lado técnico, muitas vezes os vereadores que vão votar não dominam o assunto, não tem obrigação, mas tem que estudar e muitas vezes não conhecem. Exatamente. E aí fica aquela impasse, Simone. A prefeitura tem os interesses dela, os profissionais têm o interesse dele, o proprietário de terra tem o interesse dele, o consumidor, quem compra tem... Então, a comunidade agora que está começando a se dar conta da importância de um plano diretor. Antes eles não davam tanta importância. Que envolve muita coisa também, né? Com o plano diretor de 2005, eles começaram a ver, tem coisa aqui que tá me atingindo, né? Então, a comunidade tem que se envolver. Tem que se envolver, discutir, né? Rogério.